Está aqui comigo o Coronel Menezes, que falou comigo ontem, quando estava com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Passou comigo na segunda aqui ou na terça, disse, olha, vou estar com o presidente Jair Bolsonaro amanhã e eu te ligo de lá quando nós terminarmos a reunião, e cumpriu com a sua promessa. No final da reunião me ligou, conversou comigo, me mandou um vídeo, inclusive, que eu gostaria que... Já está o vídeo aí contigo? Coloca o vídeo aí na tela para a gente, por favor. Amigos de Manaus, está aqui o nosso governador Wilson, está o Menezes, meu colega. Estamos aqui em tratativas para discutir a melhor maneira de o Amazonas não perder a competitividade para o resto do país. Isso, basicamente, não existe, não houve aquela pressão toda quando nós diminuímos o IPI para o resto do Brasil. Então, benefício a mais para Manaus, é uma área de estratégia, nasceu lá atrás no governo militar, logo no começo. A garantia da nossa soberania da Amazônia passa pela Zona Franca de Manaus e jamais nós vamos querer que isso seja ameaçado. Então o governador e o Menezes tratam com muita responsabilidade essa questão. Tem hoje mesmo reunião com a equipe econômica nossa para buscar alternativas até para melhorar a competitividade e melhorar mais ainda, né, a questão da empregabilidade em Manaus e no Amazonas. Selva. Coronel Menezes, ontem você esteve em Brasília, esteve com o governador Wilson Lima. Conversaram por quantos minutos com o presidente Jair Bolsonaro e o que de fato saiu lá da pauta que vocês conversaram com o presidente Jair Bolsonaro? Muito bom dia, Alex, bom dia, Nanda, bom dia a todos os ouvintes da nossa Onda Digital, Rádio TV. Muito feliz aqui, agradecido por esse convite que você me fez de estar prestando aqui os esclarecimentos à população, colocando aqui os fatos que são de interesse do nosso estado. E ontem foi um dia, assim, de vitória para nós, né, como um todo. O presidente nos recebeu, uma agenda que nós buscamos construir a pedido do nosso governador. Sempre, Alex, deixando claro que nós sempre estamos buscando criar pontes, buscar resultados, gerar emprego para o estado do Amazonas. Esse tem sido o meu papel desde quando ingressei nessa atividade política. E o presidente ontem nos recebeu por 40 minutos. Foi uma conversa, estava previsto 20, chegamos a 40, mas Brasília ontem estava fervilhando, né? Um entra e sai muito grande no Palácio do Planalto, muitas atividades, pessoal lá com atividades em apoio ao presidente, a esse movimento aí do Daniel Silveira, liberdade de expressão, os deputados, tanto lá no Planalto quanto no Congresso Nacional. Ou seja, o Brasil está passando por um momento muito importante na sua democracia e nós não podemos deixar de lado a nossa liberdade. Então a conversa com o governador e o presidente ontem, ela foi assim muito profícua. O presidente abordou aí nesse tema, o tema foi competitividade e o que nós podemos fazer, olhando para o futuro, né? Desenhando a partir de agora como abrir espaços para que a economia do estado ela continue pujante. Então foi uma conversa assim, estratégica e engraçado que na mesma hora que o governador colocava as demandas que nós estudamos antes, conversamos, ele colocava as demandas para o presidente acionava de imediato, sempre foi assim, é o perfil dele. Os ministros, olha, estou precisando disso daqui. Quando era a situação política, ele ligava para o político e falou, olha, nós precisamos destravar esse segmento aqui, o Amazonas precisa crescer, precisamos dar atenção aqui à parte da regularização fundiária, ou seja, e foi uma conversa muito boa, eu diria assim, no tom político. Fizemos parcerias também, então estamos construindo parcerias agora para o futuro. Eu creio que o estado do Amazonas, como um todo, só teve a ganhar da reunião que aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Mas, Coronel Menezes, de fato, o presidente prometeu que vai acabar com essa redução de 25% no IPI para os produtos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, que esse IPI impacta diretamente na economia do povo amazonense. O que ele falou sobre isso? Olha, Alex, assim, essa palavra eu tenho colocado, esse negócio de promessa. O cara prometeu, o cara prometeu, agora tem que cumprir. Eu diria assim, nós não teve promessas ontem.
Não teve promessas. Teve compromissos de espaços. Compromisso foi da redução? Não, o compromisso foi, o presidente colocou muito bem no vídeo e eu queria manter essa narrativa aí para não fugir exatamente disso, para não criar nenhum outro entendimento. Nesse vídeo ele fala de melhorar a competitividade. Exatamente. Mas melhora a competitividade quando se reduz. Primeiro, como é que se melhora essa competitividade? Nós tivemos um aumento tivemos uma redução no IPI que foi favorável para o país todo, 25%. Mas foi ruim para o Estado. Foi ruim para o Estado. Então, como se pode melhorar essa competitividade e ainda manter aqui as empresas, os empregos e etc. Reduz mais o IPI, o restante do Brasil. Uma forma de se fazer isso. Então, será editado agora, novamente. Mas se reduzir mais, porque querem se reduzir reduzir do Brasil, a 35%. Mas mantém 25% no Amazonas. Mas aí, nós vamos continuar prejudicados. Não necessariamente, tá? Então, olha o que acontece. Você reduz mais o IPI do restante do Brasil, né? Então você mantém aqui, então você melhora essa competitividade. Além disso, o que se colocou nessa reunião? Ontem mesmo, de imediato, técnicos da Receita Estadual tiveram contatos, o governador na hora foi ligado, foi colocado em contato com técnicos da Receita Federal, do Ministério da Economia, para se buscar, estudar o que se pode fazer com o apoio do governo federal na área tributária. Então, começou um estudo nesse sentido. Então, coisa assim de imediato. O governador pediu, o presidente aceitou, né? O que se pode fazer? A participação do governo federal tem tributos, então, o que a gente pode fazer ainda para melhorar essa competitividade, mantendo aqui a nossa empregabilidade? Então, foi nesse sentido aí. E foram tratados de outros assuntos dentro desse contexto, por exemplo, de alternativas, o que se pode fazer de imediato. Falamos lá do potássio, falamos da BR, falamos também da parte de regularização fundiária, que se pode criar, fatos que se podem criar um momento para a economia continuar do Estado crescendo e gerando emprego também, pensando no futuro. Essa informação, Coronel Menezes, de que chegaria a 35 e o presidente tiraria 10 e nós continuávamos com os 25 aqui, para não perder a competitividade, nós já tínhamos essa informação. Já se falava nos bastidores da política lá em Brasília, mas o que se esperava do presidente Jair Bolsonaro era que o Amazonas continuasse com zero. Não, eu pelo que eu pude depreender... E vai continuar com zero, mas que os produtos daqui não fossem impactados aí com essa redução, né, do IPI. Alex, o que foi buscado ali nesse sentido e que conversado foi buscar preservar os segmentos, né? No Polo Industrial de Manaus nós temos uns segmentos, tem o segmento do concentrado, tem o eletroeletrônico, moto. Então foi buscado o entendimento de que o que a gente pode fazer a nível de governo federal, na parte tributária também, para que possa se manter essa competitividade desses produtos ainda em relação ao restante do país. Pois é, e o que se chegou lá, um consenso, que inclusive o Guedes, essa seria a minha segunda pergunta, falou que vai diminuir para 35%. Pode chegar até a 50%, pode chegar. Então, o ministro Paulo Guedes, ontem, ele não participou dessa reunião. Essa foi uma reunião extremamente política, né? Estava presente o presidente, o secretário pessoal dele, e eu e o governador. Então não teve assim não teve um tom nessa parte econômica. Foi tratado da parte política do fato em si. Pois é, mas o Paulo Guedes deu uma declaração ontem, ele tinha voltado atrás, depois falou de novo dessa redução de mais 35%, na verdade, mais 10%, né? Porque já tem 25% reduzido, agora chega a 35%. E essa declaração é dada justamente na hora que vocês estavam lá conversando com o presidente Jair Bolsonaro. E, de fato, o Amazonas vai continuar prejudicado com esses 25%. Coronel Menezes. A coisa é assim,
vamos colocar o fato em si. Essa perda de 25%, que foi o decreto linear, ela é uma perda que ela atinge determinados segmentos. O que acontece... Que são os segmentos da Zona Franca de Manaus. Não. No polo, repito, no polo industrial, ele tem vários setores. É isso que eu estou falando. Então, ontem o que se buscou foi mitigar exatamente essas perdas. Como nós podemos compensar essas perdas para que o Estado mantenha a competitividade? O que aconteceu é que, quando foi colocado isso, um grupo político, né, com um terrorismo político muito grande, olha, amanhã nós vamos perder 500 mil empregos. Está aí. Quantos empregos nós perdemos até agora? Nenhum. Quantas empresas foram embora? Até agora, nenhum. Eu não vi, eu particularmente, estou falando para você, Alex, eu não vi nenhum presidente de indústria, de empresa, se pronunciar. Sempre os mesmos atores políticos que sempre falam assim, ó, nós estamos defendendo o modelo. Tudo bem, nós estamos defendendo o modelo nos últimos 50 anos. Aí eu te pergunto, ó, eu não sou um excelente jogador de futebol, na realidade eu não jogo bola, mas você, que parece aí com seu corpo atlético, tu joga, só me diga uma coisa. Jogo não. Então me diga só uma coisa, só me responda uma coisa. Jogando na defesa, você ganha jogo? Não, você não empata, pelo menos. Meu irmão, então nós estamos empatados há 50 anos. Então, é exatamente isso que nós estamos colocando. Daí o cara vem, não, eu estou defendendo. Tudo bem, nós temos que defender, mas nós temos também que ir para o ataque. O que nós estamos criando de alternativas, de complemento à nossa economia? Cadê o turismo? Cadê a bioeconomia? Cadê o potássio? Entendeu? É isso que nós estamos falando. Cadê o nosso polo digital? Cadê a nossa indústria de fertilizantes? Ué, nós temos que acordar. Então, é exatamente isso. E o Brasil não pode parar. Então, o Amazonas, o que nós temos que fazer? O Amazonas participa desse jogo como um todo. Então, aquilo que não podemos parar como um todo, nós temos que buscar ajustes para que nós não possamos perder a nossa competitividade. E é isso que está se buscando. E ontem foi realizada reunião com os técnicos da Fazenda, repito, federal e estadual. Nós estamos buscando solução. E outra coisa, a história não para por aí. Esse jogo é um jogo contínuo. Daqui a pouco vai aparecer outros mecanismos compensatórios, se você não coloca daqui, não ganha daqui, ganha de lá, para se manter a equidade e o Estado continuar crescendo. É nesse sentido. Eu vou voltar a essa questão dos 25%, mas antes eu vou para o comercial, que a Nanda Chama está me pedindo para o comercial aqui, ainda não. Mas olha só, eu vou voltar aqui ao tema da competitividade. Olha só, nós falamos em 25%. 25%. Aí o senhor 25% zera todo mundo. Todo mundo igual, mas o Amazonas ainda continua. O Amazonas ainda continua com benefício. Alex, deixa eu te falar uma coisa. Benefício. Claro, porque se não tivesse, todo mundo ia embora, meu irmão. Ó, a floresta, ela está de pé. Tudo bem, mas eu vou falar uma coisa pelo lado empresarial. Tu acredita, vamos colocar assim, um empresário, se ele tivesse aqui para defender a floresta e não tivesse gerando lucro, você manteria a tua empresa aqui? Então, vamos ser bem pragmáticos. Essa é uma narrativa que vem sendo construída ao longo de anos por esse grupo político. Meu irmão, o empresário não está aqui por causa da floresta somente. Ele está aqui porque aqui ele recebe isenção e ele ganha benefício que, por consequência, mantém a floresta de pé. Não, isso é fato. É fato. Isso é fato. O problema é que nós estamos falando no impacto da economia desses 20% que vão impactar nas prefeituras do interior, que vão impactar na UEA, que vão impactar na folha de pagamento da prefeitura de Manaus. Numa cadeia esse impacto vai ser. Quanto? Então, que esses que estão dizendo, digam quanto. Quanto? Nada. Basicamente quase nada, é irrisório, muito pouco. E aí é exatamente isso que nós estamos falando. O cara fala, ó, vai impactar na UEA. Como? Quanto? Coloque aí, quanto? Quanto a UEA recebe se tiver os 25% agora? E no restante do Brasil, porque vai contar a partir de 1º de maio. 1º de maio. Agora. Claro, 1º de maio. Agora vai ser colocado um novo decreto que vai aumentar para 35% no restante do país, vai manter você com 25%. Então você tem 10% de ganho. Entendeu? Quanto isso vai impactar? É tudo discurso. Eu estou conversando com o Coronel Menezes, que esteve ontem com o presidente Jair Bolsonaro, e nós estamos aqui com um debate aqui
que vai reduzir mais 35% os impostos. Mais 10%. Aí, no caso, vai ficar 35%. Exatamente. Vai reduzir mais 10%, que já são 25%, vai ficar 35%. Só lembrando que os impostos aqui são zerados. É importante falar isso. São zerados. Aqui, empresário não paga impostos. Aqui em Manaus. Menezes, você falava que o Amazonas ainda vai ter 10% aqui desse preço de competitividade. Mas você disse que o presidente vai criar mecanismos para que esse empresário continue aqui na Zona Franca e continue em grau de competição com o resto do Brasil. Quais são esses mecanismos fiscais que o presidente vai criar? O Alex, foi comentado ontem, que está sendo estudado. Tanto, começou ontem, na realidade, né? Já tinha esse estudo antes, só que aí ontem ele criou uma certa celeridade. Tanto a Receita Estadual quanto a Receita Federal, elas estão buscando um entendimento do que se pode fazer com medidas compensatórias para que esse empresário que tem a sua fábrica no Amazonas, esse lucro que ele teve reduzido, vamos colocar dessa maneira, na linguagem popular, né, ele possa ser compensado para que ele possa manter o lucro que ele tenha e, com isso, ele possa continuar no polo e gerando os empregos que estão sendo gerados. Com isso, ele não perderá resultado e também não terá motivos para que possa demitir e o Estado perder receita nesse sentido. Então, garante o emprego do empregado, né? Então, o Estado continua gerando renda, porque se o cara está empregado, ele vai no comércio e compra e a economia gira. Então, está sendo estudado agora exatamente isso e vamos ver os impactos que isso tem para que a gente possa implementar isso daí. Então foi esse teor nesse assunto aí, uma das vertentes foi colocado que seria dessa maneira e esse estudo já está sendo realizado a partir, inclusive desde ontem, porque a equipe da Fazenda Estadual já estava em Brasília para começar essa reunião. Então, na verdade, essa articulação já está sendo costurada há algumas semanas, porque se já estava a equipe fiscal aqui estadual... Não foi, não é assim. Ontem, a equipe da Fazenda Estadual estava em Brasília, para que você possa colocar muito claro para o seu ouvinte, porque ela teria uma reunião com o ministro André Mendonça, que é o relator da ADIM do Estado. Então, isso foi uma coisa à parte, eles estavam lá com essa finalidade. Quando o governador estava conversando com o presidente e nós, aí começamos a levantar alguns pontos de como compensar essa situação, aí já foi colocado em contato pessoas, né, do gabinete da presidência, o presidente ligou na mesma hora para uma equipe que ele tem, técnica nesse sentido, e foi colocado, e o governador contactou a parte econômica do Estado e já colocaram, a partir de ontem já começaram esses entendimentos aí e vai gerar com certeza um estudo e nós vamos seguir para o governo federal. Eu sei que você não tem procuração para falar pelo governador do Estado do Amazonas, pelo Wilson Lima, mas o que ele achou dessa conversa, da medida? Ele saiu feliz do encontro? O que ele disse para você depois do encontro? Ou você foi para um lugar, ele foi para o outro, vocês não saíram juntos? Pelo contrário, não, nós estivemos juntos o tempo todo. Eu vejo que o resultado da reunião como um todo, porque isso foi uma parte da agenda, o Alex, teve abordamos outros temas, ou seja, o que o governo federal poderia fazer para destravar algumas atividades que nós temos no Estado como potencial, que elas estão, digamos assim, travadas, ou por uma ação mais efetiva, que o governo federal pode ajudar tanto no judiciário, quanto também na parte política. Então, se nós somarmos tudo que foi colocado ali, por isso que eu digo, foi uma reunião estratégica, pensando no futuro do Estado e alianças que foram feitas naquele momento ali, que eu não posso comentar agora. Não posso comentar. Essa é a segunda pergunta que eu ia lhe fazer. Aí eu diria... Você não vai poder ficar calado aqui. Aí eu diria o seguinte, essa reunião de 0 a 10, ela foi 9,5. Então vamos falar de política, já que ficou fechado aqui o IPI, já que já está batido o martelo, que vai ficar aos 25 mesmo. E
Coronel Menezes, ontem você esteve lá com o presidente Jair Bolsonaro e do lado esteve o governador Wilson Lima. Vocês conversaram sobre a questão política, o cenário político aqui no estado do Amazonas? Mas claro, senão não tem graça. Óbvio. Existe a possibilidade do senhor ser indicado pelo presidente como vice? Não, zero. Não, isso daí não. O que, repito, eu disse aqui nessa bancada, e repito... O senhor é candidato ao Senado Federal? Eu sempre fui. Pré-candidato ao Senado Federal? O pré-candidato do presidente, sempre fui. O que eu disse nessa bancada aqui, que aqueles que têm o interesse só pegaram um ponto se o presidente continuar o namoro e apoiando o governo do Estado, se foi o que eu falei naquele momento, né? E isso é uma possibilidade, pessoal. Com certeza, o Partido Liberal vai querer uma parcela no governo, e aí pode pleitear o vice. E quem é o vice? Aí vocês me perguntaram, olha, o vice pode ser o Alfredo, pode ser eu, pode ser fulano, pode ser Beltrano, pode ser qualquer coisa. Eu vejo duas pessoas que têm votos lá dentro do PL hoje. É você ou o Alfredo Nascimento? Não. Tem outras pessoas que... Eu quero dizer o seguinte... Outra pessoa que você falou... Vamos colocar o seguinte... Outro nome que você falou da última vez, teve 1000 votos para vereador, então, foi vexatória a votação. Seguinte, então, duas coisas importantes. Eu sou pré-candidato ao Senado e nós iremos, nas convenções, será ratificado o meu nome, eu seguirei para o Senado, entendeu? Isso daí é ponto pacífico. Agora é o seguinte, vocês terão surpresas com relação ao candidato, caso isso venha a acontecer, que nós temos para vice. Se você dá uma pesquisadinha lá, você vai ver, tem voto e... a coisa então lá... diga o nome. Só falta o seu falar. Diga o nome que você falou da última vez, que era o Nilmar, ele teve um pouquinho mais de 1000 votos quando disputou a vereança. É só vocês verem o movimento de quem chegou no PL recentemente. Então você está falando do capitão Alberto Neto, que realmente eles têm voto. O capitão Alberto Neto realmente tem voto. Tem outros também que chegaram, que têm uma proximidade, né, com o governador. Porque eu acho o seguinte, olha, o cargo de vice é um cargo de confiança. Tem político no Estado, presta atenção, tem político no Estado, aqui, agora, na capital, muito preocupado, em vez de estar fazendo o seu trabalho, está preocupado com os bilhões que o governo vai ter nos próximos 4 anos. E aí o cara fica jogando, porque essa é a maneira que o político faz, né? Ele não está preocupado com a verdade, ele cria uma narrativa. Ele fica jogando como boi de piranha um candidato X, mas na realidade o que ele quer é um candidato Y que não vai incomodar o futuro que ele traçou para ele. Simples dessa maneira. Ele fica jogando isso com a população porque ele aprendeu na escola dele isso, e é isso que ele vai... Ele joga um boi de piranha aqui para não queimar o candidato dele, que é um cara que não vai mexer... são balões, né? Para explodir, são balões, né? Ali, mas na realidade o candidato dele é um cara bem próximo dele. É a mesma coisa. O candidato a vice de qualquer, vejo assim, então, governador... Então o PL vai brigar pela vice. Olha, não, o PL vai, repito... Tendo esse casamento, vai ser uma demanda que será colocada. Praticamente fechado. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá claro. Eu diria que esse casamento está muito... Já saiu de namoro para noivado, já está entre noivado e marcando a data. Por exemplo, ontem e isso mostra prestígio com o presidente da República. Ontem, só quem estava na reunião era o senhor e o governador Wilson Lima. E ninguém mais dos políticos amazonenses estavam nesta reunião. É isso aí. Então, isso mostra que o presidente, por exemplo, não conversa com o prefeito de Manaus. Aí a questão é do prefeito, entendeu? A questão do prefeito, eu não entro nessa história. O que acontece aí o prefeito tem que colocar a verdade, né, dos fatos, não colocar a coisa como sendo uma meia-verdade, aquele discurso de ficar sempre na defensiva e se vitimando, entendeu? Ele tem que assumir as posturas deles e os erros políticos que ele cometeu. Por que o presidente Jair Bolsonaro não recebeu o prefeito Davi Almeida? Não sei, ele não pediu para ser recebido. Não pediu? Eu acho que não. Você tem que ele esteve em Brasília.
Ele perguntou, ele esteve lá? Fiquei sabendo que ele esteve querendo ir em Brasília, os bastidores políticos. Mas ele é olha bem, eu me lembro bem disso, ele é prefeito, pô. Olha bem, deixa eu falar uma coisa para você, o prefeito, o governador, o cara tem a assessoria dele, ele liga, pede e é recebido a hora que ele quiser. Você está entendendo? Eu vejo dessa maneira, não vejo problema nenhum, né? Eu me lembro que tem um cão de guarda aí do prefeito que fala assim, olha, o prefeito não precisa de interlocutor, não precisa de nada, o cão de guarda dele fala essas coisas. Então, eu acho o seguinte, ó, figuras públicas, né, prefeito, governador, né, tem uma assessoria especial, o cara liga e tal, coloca a demanda e o pessoal vai receber, não precisa de ninguém para intermediar absolutamente nada, né? Eu vejo dessa maneira, não é isso aí que falo? Não é isso aí? Menezes é cheio de onda, né? Eu vou mostrar a passeata que vai ter aqui. A motociata. Isso aí é legal, hein? A motociata. Liberdade de expressão, hein? Domingo. Joga aí pra gente comentar. Joga aí, por favor, o vídeo aí, da motociata, por favor. Menezes, o que vai acontecer aí nessa motociata aí? Alex, dia, hora, o local. 15 horas, bola do produtor, concentração, faremos um grande movimento, motociata, carreata, em direção à Ponta Negra, onde teremos lá um grande evento, né? Isso é em apoio à nossa liberdade. Né? Foi um movimento... É um apoio, na verdade, ao Daniel Silveira, né? Também, a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Daniel Silveira. Com certeza. Só lembrando, Coronel Menezes, que criticaram tanto o Bolsonaro, e aqui eu não fico em cima do muro. Sim. Eu botei aqui minha posição, que eu era favorável à decisão do presidente Jair Bolsonaro naquele momento, como critico, às vezes, o presidente Jair Bolsonaro aqui, porque o jornalista tem que ter essa autonomia, mas com o Daniel Silveira, eu acho que o Supremo, eles estão achando que são deuses, e eu acho que eles achavam que são deuses. Hoje eles têm certeza que são deuses realmente, que mandam em tudo. E aí fica a minha crítica ao Supremo. Mas, interessante que esses mesmos jornalistas que criticaram duramente o presidente Jair Bolsonaro, não criticaram quando um presidente da República deu indulto, perdão presidencial, para um pedófilo condenado aqui do estado do Amazonas. Pois é. Exatamente isso, meu irmão. Aí você vê que a lei, ela tem uma certa conveniência. E aí, Alex, se você me permitir, né, esse pedófilo que teve família presa, todo mundo preso, né? E ainda não foi preso porque ele tem uma coisa que segura ele dentro da política, né? Quando ele perder, com certeza será preso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho de uma infâmia grande de todos os nossos políticos aqui que estão na Câmara Federal, aqueles que votaram contra o Daniel. O artigo 53 da Constituição, ele é claro, desde quando nós estamos vivendo no Estado democrático de direito, o político, ele tem a liberdade, essa inviolabilidade de falar o que ele quiser, porque ele está representando o povo. Meu irmão, e nós tivemos aqui, pessoal da bancada, votando contra exatamente o artigo 53. Se eles estivessem na mesma situação do Daniel Silveira, eles iriam invocar o artigo 53 da Constituição. Não precisa, é só aquilo ali. Agora, como o Daniel Silveira, olha bem, falou ali o que ele pensava sobre um ministro do Supremo, aí mexeu com todo mundo. Meu amigo, todo mundo está falando mal toda hora do Supremo, eu não vejo ninguém tomar nenhuma providência. Quando atacam a instituição presidente da República, quando atacam o Bolsonaro, né, eu estou colocando a instituição, eu não vejo nenhum político, eu não vejo o judiciário tomar medidas legais e cabíveis. Quando nós estávamos em outros tempos, né, quando o cara falava do presidente, que o presidente não era nem bonito, era meio bonito, meu irmão, o coro vinha em cima de todo mundo. Agora não, nego enxovalha a instituição presidente da República, eu não vejo o judiciário tomar nenhuma providência. Falando dessa decisão aí, que foi do presidente Michel Temer, né? Exatamente. De ter dado perdão para esse pedófilo, ninguém criticou, passou batido aqui na imprensa amazonense e na imprensa brasileira. Agora, obviamente que aqui eu quero dizer que ele passou, talvez do ponto, o Daniel Silveira, em algum momento, quando
ele realmente ameaça, eu acho que ele passa do ponto ali, mas eu acho que cabia ali, não uma prisão, mas um processo ali, um pagamento indenizatório, como acontece com todos nós. Mas não sendo o judiciário o acusador, o juiz e o julgador. Exatamente. Não pode. Eu concordo plenamente com o senhor. E considerações finais, coronel. Bem, então convidar o povo da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, para estar conosco lá na Bola do Produtor, domingo, às 15 horas, nós vamos fazer um movimento até a Ponta Negra em prol exatamente da nossa liberdade, esse ato para que fique marcado para a população em apoio também à decisão tomada pelo nosso presidente. Porque foi uma decisão de quem luta pela liberdade. E agradecer, Alex, a você, a Ananda, toda a equipe técnica e também a liderança da Onda Digital por a oportunidade que estão me dando. Você disse que o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Manaus. Estará. Vai estar em Manaus e eu já deixo aqui, na próxima o convite para o presidente Jair Bolsonaro esteja aqui conosco aqui. 2 agendas, agora em maio, em junho. A de junho já tem data, a de maio também já tem. A de junho já está confirmada, eu venho falar no outro momento aqui, o dia de junho que o presidente estará em Manaus, já está confirmada a data. A de maio já tem data, só falta o presidente bater o martelo. Vem no estado, em 2 locais. O presidente tem que estar aqui. Vamos lá, vamos conversar. Obrigado.